Então vamos pedir a Deus que nesse dia que nós fazemos memória da subida de Jesus Cristo ao encontro do Pai, purificado pelo sacrifício e carregando todos os pecados da humanidade, que nós sejamos dignos de ser instrumentos da paz de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a venha a nós nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes da gente começar, duas coisas, né? Oxe, agora caiu a Neide. Como são nós dois, seu José? Que caramba. Vamos ver se o pessoal volta. Vamos dar um tempinho para ver se elas voltam. Essa foi boa. A Neide voltou. Escorregou aí, Neide? Eu bati o dedo, aí saiu. Então, o que eu ia falando é o seguinte, além de ser Dia das Mães, né, o próximo domingo, ele marca o dia da Ascensão do Senhor. O que tem a ver isso? A Ascensão do Senhor marca o final daquele período que Jesus fala que ia ficar com os apóstolos fisicamente após a ressurreição. Então são 40 dias após a ressurreição de Cristo. O próximo domingo é Pentecostes. Vai completar a 7ª semana após a Páscoa, a 7ª semana da Páscoa. Então encerra-se o período da Páscoa com a festa de Pentecostes. Então, a ascensão do Senhor é o dia de que, de acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus sobe aos céus. Por conta do excelente grego de Lucas, ficou muito marcado, muito arraigado no nosso imaginário essa questão tanto do ir quanto do voltar. Mas se nós pegarmos os evangelhos no geral, nós vamos ter um Cristo mais presente. Tá? Então, esse ir para o céu não significa que ele vai voltar do céu de uma maneira punitiva, tá? Mas sim seria algo do tipo: eu vou para o céu e permaneço também com vós. Porque é aquela coisa, o Cristo, a exemplo de Deus, ele é onipresente, ele vê tudo e todos em todos os lugares. Então a gente vai ter o Cristo, vocês vão lembrar do Alto da Compadecida, quando eles chegam e oferecem, no finalzinho do filme, né, no finalzinho da série, ele pede comida para os 3 retirantes, né, que é o Chicó, o Zé Grilo e a Rosinha. E a Rosinha oferece, a gente nunca sabe quando Cristo vai estar presente. E era o próprio Cristo mostrado pouco antes, né? Lógico, o Chicó não ia lembrar, porque ele é uma situação de reviver, né, de parousia, então ele não iria lembrar, mas é o próprio Cristo que está presente. Então, minha visão pessoal, tá? Eu gosto mais assim de encarar a presença de Cristo da forma que é colocada no Evangelho de Mateus. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, você não tem essa... perdão. Você não tem essa visão de ruptura entre a presença de Cristo. Cristo é presente nas nossas ações, Cristo é presente na vida... Não tem intervalo. Não tem então, intervalo. Lá. Não, sem intervalo. Sem intervalo, permanente. Vamos lá, quem faz a primeira leitura aí? Posso fazer? Por favor. Pode. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, ele deu instruções aos apóstolos que escolhera, movido pelo Espírito Santo.
Foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois da sua paixão. Durante 40 dias, apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água. Vocês, porém, dentro de poucos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu enquanto Jesus ia embora. Mas, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Peraí, tá? Que eu vou ler a segunda, tá? Tá bom. Falou. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte o que o Senhor os ajudava, e o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Glória a vós, Senhor. Oxe, está errado isso aqui, não está? É palavra da salvação.
Comeram a graça comeu uma frase. Palavra da salvação. Palavra da salvação. E tem outra, Glória a gente. vós, Esse Senhor. texto tem coisa de errado aí. Mateus diz... Não. Ah, Marcos. Nossa. Eu li Mateus, não li? Não, mas Mateus. pode ser, Zacarias. Não é Pode Mateus, ser. é Marcos. Pode ser, não. Pode ser Mateus 28, 16 a 20, ou Marcos O texto 16, não é esse, 15 seu a José. 20. Seu Oi? José, o texto de Oi. Mateus 28, de 16 a 20, não é esse. Então, marcaram errado. Gente, Mas os não caras Marcos. cometeram... É Marcos 16, 15 a 20. O tipógrafo cometeu aí, bebeu todas antes de montar isso, hein? Foi mesmo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Falei, caramba, eu li errado? Porque esse texto não é. Não, é eu. É Marcos mesmo. Tá Marcos escrito errado 16, tá escrito errado no folheto. Exatamente. Conclusão do Tá Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos e não São Mateus. Exato. Não, mas tudo bem, mas deu para. Nossa, Tá. agora deu um nó no meu cérebro Mateus aqui. 28, 16 a 20, mas me parece que um faz referência ao outro aí. Mas Por os isso textos que são os caras se completamente enganaram. diferentes, seu José. Os textos em si são completamente diferentes. Mateus 16 Mateus 28, de 16 a 20, é aquilo que eu estava comentando sobre Jesus ficar entre nós. Marcos 16, de 16 a 20, Jesus se eleva ao Pai, a exemplo de Lucas. Só que o Evangelho de Lucas não termina com a ascensão do Senhor. A ascensão do Senhor vai acontecer em Atos dos Apóstolos, no segundo livro. Os caras aqui da gráfica comeram uma bola feia, viu? Por isso que a gente fala que não dá para confiar no folheto, o povo crucifica a gente. Mas vamos lá. O que tem de importante aí na primeira leitura? Fiz um resuminho aqui, né? A missão continua pelo batismo com o dom do Espírito Santo derramado sobre os discípulos e todos nós. O Espírito Santo é a força que necessitamos para a continuação do reino de Deus. Um trabalho árduo e incessante, só conseguido através da fé e da sabedoria concedida pelo Espírito Santo. Aqui trabalham muito o Espírito Santo, né, Zacarias? Ué, por que a Cleide não entrou? Eu autorizei a Cleide a entrar, por que ela não entrou? Aí só ver aqui se tem alguma mensagem do povo. Não tem nada aqui. Ué, estranho. Que estranho. Eu autorizei a Cleide a entrar e ela caiu. Não sei se é o meu computador que tá meio capenga ou se é a internet do povo aí que tá meio riquenguela. Bom, seu José, essa primeira parte do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, né, do Evangelho da Comunidade, ele realmente traz muito disso, da gente pensar só responder para o Matheus aqui, pensar na presença do Espírito Santo. No dom do Espírito Santo. Quem está entrando? Será que é o Padre Benedito? Boa noite. Boa noite, consegui voltar. Ah, é a Nilzete. Hoje o padre está celebrando. Ah, é mesmo, tem razão. A Cleide também tentou entrar, não conseguiu.
Ai, meu Deus do céu. Hoje de manhã ela ficou oscilando, agora de novo, mas agora deu certo. É. Deixa eu mandar mensagem para a Cleide pedindo para ela entrar de novo. Peraí. Cleide. Ô, Zacarias, Diga. no primeiro livro, ó Teófilo, essa palavrinha Teófilo Hum. é é o quê? É um povo? É o quê? Então, isso que eu ia falar agora, tá? Quem é Teófilo? Amigo de Deus, né? Amigo de Primeiro, Deus. vamos entender primeiro. Ah, agora entrou. Agora, ô, Cleide, você tem que dar o ar da sua graça aqui. Boa noite, Cleide. Desculpa pelo atraso. Não, eu autorizei você, de repente você não entrou. Eu falei, caramba, o que será que aconteceu? A Nilzete caiu, não conseguia voltar. Você autorizei a entrada e não entrou. Eu falei, oxe, o que está acontecendo? Eu Então, bati o dedo e saí fora. a Neide escorregou e caiu fora. Nossa! Tá? É. Hoje a coisa tá difícil, viu? Então, mas voltando pro texto. Vamos. Voltando pro roteiro. Primeiro, entender como funcionava os textos na época que eles foram escritos. Tá? Escrever textos naquela época era diferente de hoje. Hoje a gente pega um papel qualquer aí, sai escrevendo as coisas e mandando, resolvendo, coloca no WhatsApp, no computador, manda. Você faz uma divulgação de algo à velocidade da luz, por assim dizer. Naquela época, era muito difícil você escrever. Por quê? Você tinha que usar ou pergaminho ou o papiro. O papiro era mais fácil de conseguir, ou mais barato, tá? Mas ele também era muito menos durável. Então, eles costumavam fazer esses escritos mais importantes em pergaminho. Pergaminho, vocês sabem, é couro, principalmente de bode ou ovelha, tratado para receber. Então, eles cortavam o couro num tamanho definido, tanto que cada capítulo das nossas Sagradas Escrituras, cada capítulo é um pergaminho, né? Agora, o que acontece? Teófilo pode ter sido uma pessoa, um patrocinador de São Lucas. Mas o termo Teófilo quer dizer amigo de Deus, ou povo de Deus. Então, a palavra Teófilo, que ela aparece tanto no Evangelho de São Lucas quanto no Atos dos Apóstolos, ela tem duplo sentido. Então, Teófilo é um povo? Tanto pode indicar um patrocinador, como pode indicar uma única pessoa, como pode indicar um grupo ou um povo todo junto. Então, o Teófilo, ele pode ser interpretado como todos aqueles que acreditam em Jesus. O povo de Deus. Mas também pode ser interpretado, pode ser visto como uma pessoa que bancou as custas para que Lucas conseguisse escrever o Evangelho e o Ato dos Apóstolos. Então, as duas coisas podem ter acontecido. Como a gente não tem dados precisos, nunca vai ser possível, acredito eu, que jamais será comprovado se Teófilo era uma pessoa ou uma figura de linguagem. A única coisa que se sabe é que o grego de Lucas era excelente. Então, isso faz com que ele se fixe melhor entre os outros evangelistas. Mas, tirando isso, Teófilo pode ser uma pessoa, ou pode ser todos os cristãos, pode ser um grupo específico de fiéis gregos. Não é possível a gente bater o martelo nessa situação. Tá? Mas vamos lá. Aqui ele deixa claro, né? Uma coisa também que é importante a gente visualizar. Lucas deixa claro como o Atos dos Apóstolos é um livro complementar, como ele complementa o Evangelho. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Então, lembrando,
o Evangelho de Lucas não termina com a ascensão. A ascensão. Não termina com a ascensão. A ascensão vai acontecer no Ato dos Apóstolos. Tá? Então, logo no comecinho de Atos dos Apóstolos, você vai ter a ascensão. Em seguida, você tem aqui que fala: fiquem em Jerusalém, que vocês vão receber o Espírito Santo. Então, você vai ter o que Lucas coloca como a recepção do Espírito Santo, que nós colocamos como o nascimento da igreja, que é o dia de Pentecostes. Tá? Então, essas duas posturas nossas aí. Lembrando, como eu já comentei, né? A ascensão do Senhor marca o ciclo, a permanência de Cristo junto com os apóstolos, que também vai nos lembrar dos 40 dias do deserto, dos 40 anos, que são os 40 dias da presença de Jesus com os discípulos os 40 dias com os discípulos oh, meu Deus do céu! Os 40 dias com os discípulos em Jerusalém, né? Aparecendo, comendo com eles, ceando com eles. Vai ter aqui o episódio dos discípulos de Emaús, vai ter o episódio de São Tomé incrédulo, né? Só não vai ter a verdadeira conversão de Pedro. A verdadeira conversão de Pedro, ela vai acontecer em Atos 10, mais para frente, tá? O que mais que a gente tem de importante aí, gente? O povo aqui era curioso, né? Sim. Queria saber, cadê? É agora que vai restaurar o reino em Israel? Não Então, buscaram saber, curiosidade, meu pai. a mesma coisa eles falavam muito do dia da parousia, né? No dia do retorno de Cristo. E o evangelho, esse trecho do Evangelho do Atos dos Apóstolos, ele acaba meio que colocando lenha nessa fogueira. Depois embaixo, quando ele fala, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, que é o Pentecoste, né? Isto. Aí vai ser o Pentecostes, aí não tem a vivência do Pentecostes. Ah. Então aí você vai ter aí o Pentecostes, o primeiro Pentecostes, né, o Pentecostes realizado, e você vai ter a manifestação de Cristo. Tá? Então, o segundo Pentecostes é o Pentecostes de Pedro, é o Pentecostes dos pagãos, quando o Espírito Santo desce sobre os pagãos, e Pedro tem a sua verdadeira conversão. Na verdade, a conversão de Pedro é narrada na leitura da semana passada, quando Cornélio se ajoelha na frente dele: eu sou homem como ti. Eu não sou digno que você venha para se prostrar para a minha frente. Então, ali você tem o encerramento da conversão de Pedro, que Pedro passa a entender o projeto de Jesus Cristo, que até então ele imaginava ser algo mais eletivo, mais voltado apenas aos judeus. Ô Zacarias, e quem eram os dois homens vestidos de branco? Olha, Nilzete, eu não pedi o RG deles, não. Mas deveria ter pedido. São dois anjos. Você tem aí a manifestação angelical, você tem uma parousia, você tem uma manifestação de Deus através da entidade dos anjos que vão realizar essa... Você pensa bem, Lucas sempre vai usar a figura do homem de branco para representar a pureza e a manifestação de Deus. Então, pensa bem, como é que era o jardineiro que avisa Maria Madalena que Jesus ressuscitou? Que é do Evangelho de Lucas. Era um jardineiro com roupas tão brancas que reluziam. Como é que é aqui? Os dois homens de branco. Então, Lucas faz essa ligação entre o branco
né? A pureza, a salvação e a própria presença de Deus. Então seriam 2 anjos. Sim, Senhor. Né? E branco também não era uma cor muito comum de se usar. Tá? Lembra que a água em Israel até hoje não é um bem de muito fácil obtenção. Então, para tomar um banho não é tão fácil, ainda mais naquela época. Então os caras usavam roupas mais escuras, principalmente marrom e bege escuro, para que não ficassem sujas muito rápido. O cheirinho deveria ser muito bom, hein? Bom, os franceses inventaram perfume por conta disso, né? Mas vamos lá. Continuando o texto da nossa leitura, nós vamos chegar lá no versículo 5. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui ele já anuncia o Pentecostes. Aqui ele já anuncia o Pentecostes, que vai acontecer uma semana depois. Então aqui já vai se preparando, tá, para você ter a manifestação do Espírito Santo. Diga, Neide. Era isso que eu ia comentar, né? Que essas leituras, na segunda também fala do Espírito Santo, né? Que já aponta, né, que vem o Pentecostes. Eu ia fazer esse comentário, né? As leituras vão carreando para o Pentecostes. Não? Então ela vai carreando para culminar, né? O ápice dessa perícope, o ápice dela é o Pentecostes. É o ponto mais alto desse trecho do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, oh, meu Deus do céu. É o Pentecostes. Ô, Zacarias. Diga, Nilzete. Ué, mas Jesus, ele não subiu. Por que fala que ele foi levado? Então, é aquela coisa, são visões, né, são manifestações que você não tem como, eles tentam, tipo que o levado aqui, como é que eu vou te explicar? O levado aqui não é no sentido de cataram cada um num braço e levaram ele para cima, mas ele foi escoltado por anjos. É nesse sentido que ele fala que ele foi elevado ao céu. Não que ele precisava de alguém empurrando ele para ele subir, mas ele foi escoltado, protegido, blindado. A mesma coisa, desses que blindaram, que protegeram ele, 2 ficam para anunciar o próximo pedacinho do Evangelho, do texto do Atos. Sim, Senhor. Aí você vai ter, eles anunciam, então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vai restaurar? Aqui você vê, ó, na questão da restauração, a humanização da fé. Eles continuavam ainda presos na crença de um Messias belicoso, de um Messias guerreiro, de um Messias Davi. Davi não foi um homem, que a gente pode falar um homem sábio, um homem... Não, Davi era um guerreiro. Moisés era um guerreiro. São esses guerreiros que fazem a unidade do povo, que fazem com que o povo se una em torno de... Né? Jesus, ao contrário, ele não era um guerreiro, ele era alguém que pregava amor. Então, por pregar amor, ele era diferente. E eles custaram muito a entender isso. E aí Jesus fala, não cabe a eles, não cabe a nenhum de nós saber o tempo de Deus. O tempo de Deus pertence a Deus. Então, tanto faz você pensar na questão da presença do reino de Deus, como na presença do que vai acontecer, tudo isso
é propriedade e presença de Deus. É Deus que vai manifestar e fazer, não nós. Tá? Aí nós vamos tocando. E ele deixa claro que a vontade de Deus é exclusiva dele. Não adianta o Zé das Couve lá falar assim, não, você vem que vou usar o poder de Deus para salvar isso ou para fazer aquilo. Ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Tá? Ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Ele simplesmente vai fazer algo similar àquilo que Simão queria fazer. Tá? Que é usar a manifestação, o amor, a presença de Deus de uma maneira a desvirtuar, ou seja feita a minha vontade, mas usando o nome de Deus. Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então você tem aí a manifestação de Jesus, deixa bem claro nessa primeira leitura o que? A vontade de Deus é vontade de Deus. Ele vai realizar conforme a sua colocação e a sua postura. Não é nenhum homem, não é nenhuma pessoa, não é nem o próprio Cristo tinha o direito ou o poder de falar vai mudar vou usar um termo meio chulo, né? Mas vai mudar esta pedra em pão. Nem o próprio Cristo tinha esse direito. Isso é propriedade exclusiva, o direito exclusivo do Pai. Então é o Pai que tem que ter essas decisões. Então quem vai saber o que vai acontecer com o mundo, como o mundo vai ficar ou deixar de ficar, ou criar ou descriar, é apenas Deus, apenas o Pai. Nós devemos nos colocar na situação de instrumentos, né? Nos colocar na situação de ferramentas para fazer com que o reino de Deus possa realmente ser implantado e que seja implantado conforme a vontade de Jesus, a vontade de Deus, e não conforme a nossa vontade. Que esse é o nosso maior pecado social, né? Que o mundo seja moldado à nossa vontade, que a igreja seja moldada à nossa vontade, que a fé seja moldada à nossa vontade e não à vontade de Deus. Então a gente muitas vezes lê o texto bíblico e fala assim: aqui Deus está me mandando tomar sorvete e comer frutas. Não, ele não está mandando nada. Você que está entortando a palavra de Deus para fazer que aquele pensamento seja utilizado ou justificado para você. Seguindo mais um pouquinho à frente. Aí ele novamente, né, reforça o Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Aí aqui ele já começa a colocar uma situação um pouquinho diferente. Vocês serão minhas testemunhas. Lá na frente, lá em cima, ele falou o quê? Não saiam de Jerusalém. Agora já é o contrário. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Ou seja, vocês não estão mais presos aqui. Vão pelo mundo, espalhem-se, né? Façam do mundo os meus discípulos. Aí, invertendo, né? Eu indo para o Evangelho de Mateus, que não de Marcos, que nem está aqui, a gente vai ter aquele lá: façam todos os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus manda que nós sejamos os seus divulgadores. Marquinhos e Cleide, alertar vocês. O nosso digníssimo e magnífico redator do folheto comeu bola. Tá? E além do evangelho não ter a saudação final, é conclusão do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, e não São Mateus, como está escrito. Eita. Eu tomei um susto, que eu li o evangelho, oxe, mas esse evangelho não é de Mateus. Eita. Então só para vocês ficarem espertos aí, que os caras comeram bola. Como é que é o nome?
Ah, não é grafista? Como é que é o nome do... O cara que monta os tipos lá, né? Ele roubou o vinho do padre e encheu a cara. Ô, Zacarias, Diga, Marquinhos. ó, eu tô vendo aqui ó, que eu tô entrando pelo aplicativo da liturgia diária, né? É, Porém, o evangelho tá em Mateus, no Mateus capítulo 28, 16 a 20. É o tá. evangelho de domingo. Se o evangelho de domingo é Mateus de 28, de 16 a 20, é o texto que fala sobre o batismo, é isso que eu estava comentando. Tá? Aí, Uhum. pior ainda, erraram o texto, Ei, Senhor. erraram Eita. o, erraram o texto, erraram a citação, fizeram tudo errado. Aí cada um tomou só o vinho do padre, ele deve tomar da caixa inteira. Gente, quem chegar... Ô, Oi. Zacarias, do lado tá Marcos 16, do 15 ao 20. Sim, que é o texto aqui. Ah, é. Do lado está o texto que está aqui. Aí, Marcos. na hora de colocar lá, erraram. Ô, cambada. Não, isso se o Marquinhos estiver certo, eu não duvido, posso até olhar agora, se a liturgia diária Pode for olhar. Mateus É, 16, 28, no capítulo Mateus 28, 20, Mateus 28, é 16 errado a o texto. 20. É a lei, Fala, Ney. porque tá... É que assim, na hora que você estava proclamando, o Zacarias, eu estava achando muito estranho. Eu falei assim, mas não tá batendo as coisas. Você estava lendo o quê? Você estava lendo a partir da liturgia Não, na hora diária? que você estava proclamando o evangelho, eu Sim, achei muito diferente. eu também. Porque você falou São Mateus e lá no E capítulo lá tá está Lucas. Marcos. Tá Lucas, É né? Marcos, né? É Marcos. Marcos. É Marcos. Peraí, deixa eu ver aqui. É, porque tá na liturgia, porque tá no aplicativo, tá para o domingo que vem, essa Mateus no capítulo 28. Né? 28 do A 16 a leitura 20. no dia... Sim, é a leitura do dia da ascensão do Senhor. A solenidade da ascensão. Aham. Certo? Agora as outras leituras devem estar certo também. Gente, olha, de acordo com o site da CNBB, tá? Marcos 16, 15 a 20. Tá? Ó, vou compartilhar com vocês aqui, ó. Tá aqui no Peraí. folhetinho. Eu baixei agora aqui direto do Deus Conosco. Estou no celular, no outro. Então, ó, deixa eu... Peraí, cadê? Apresentar agora. Peraí. Eu abri a liturgia. Vocês vão ver aí, ó. Estão vendo aí? Eu estou aqui, Não, tudo Zacarias. bem, mas vocês estão vendo aí, ó? Eu... Tá vendo, ó? Marcos 16, de 15 a 20. Esse aqui é o site oficial da CNBB, Uhum. tá? Tá vendo lá em cima? Não sei se aparece aí em cima para vocês, ó. Liturgia diária cnbb.org.br. Tá? Uhum. Deixa eu voltar aqui, vou parar, vou interromper o compartilhamento. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá... Então está... Houve uma confusão do caramba aí. Sim, escuta. É. Marcos no capítulo que aí? Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo de 15 a 20. Engraçado que... É isso mesmo. O texto, o anúncio da conclusão do evangelho nesse folheto está errado, tá? A citação está certa e faltou a aclamação, o final. Pode falar, senhor José. Vamos dar uma lida aqui. Na Bíblia,
nos resuminhos. Olha aqui, estamos falando do trecho de Marcos, certo? Certo. No versículo de 9 a 20, este trecho difere muito do livro até aqui, por isso é considerado obra de outro autor. Os cristãos da primeira geração provavelmente quiseram completar o livro de Marcos com o resumo das aparições de Jesus e uma apresentação global da missão da igreja. Parece que se inspiraram no último capítulo de Marcos 28, parece que se inspiraram no último capítulo de Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Acho que os caras fizeram alguma salada aí. Você entendeu aqui? Eu entendi. Não, então, até faz sentido, se você pensar. Porque, lembra que eu já comentei com vocês, esses textos, esses livros, eles não foram construídos linearmente, tá? Eles não são construídos linearmente, eles são construídos, são discutidos, eles viajam nas comunidades, eles passam. Aí, de repente, porque o Evangelho de Marcos, ele é uma didaque, ele é a catequese de Pedro. Então, ele simplesmente tem como meio, tem como meta ensinar o que é ser cristão. Quem é Jesus? Você tem que descobrir quem é Jesus. Não sou eu, não é o seu José, não é a Nilzete, não é a Cleide, não é a Neide, não é o Marquinhos, não é a Meire que vai falar quem é Jesus. Cada um tem que descobrir o seu próprio Jesus. E esse descobrir quem é o próprio Jesus seria o foco principal do Evangelho de Marcos. E realmente faz sentido, porque você vê, tem uma certa singularidade entre os dois textos. Mas, para Mateus, Jesus simplesmente se incorpora ao povo, porque para Mateus é o Emanuel, é o Deus conosco. Então, eu digo é que o cara deve ter feito essa salada aí. Quem? O editor ou o agiógrafo? Acho que o editor mesmo, viu? Porque aqui os caras comeram uma bola legal. Eles misturaram tudo. O texto, de acordo com se ele bebeu, o texto está certo. O anúncio é que está errado. Sorte nossa, quem vai estranhar é o povão, mas sorte nossa é que a gente não lê pelo folheto. A gente lê pelo lecionário. E não é a gente que vai ler o evangelho, né? O pessoal vai falar se está tudo errado esse negócio aí, esse povo está lendo tudo errado. Né? Os ministros da palavra têm que tomar cuidado. Os ministros da palavra que vão para as comunidades têm que tomar cuidado. Aliás, vocês que conhecem melhor as comunidades que eu, eles têm missionários também, né? Todo mundo tem. Ah, tá. Então, beleza. Porque assim, gente, se forem ler pelo folheto, vão bananar tudo. Vão dar nó no tique no teco, como deu na minha cabeça aqui hoje. Bom, vamos continuar a primeira leitura. Uma nuvem o encobriu. Bom, primeiro, é algo muito simples, muito simplório, né? Se você pensar que Jesus está subindo ao céu e uma nuvem o encobriu, é algo simplório. É só mesmo para dizer que Jesus desapareceu da vista deles. Porque você ficaria, eu, por exemplo, se eu tivesse lá, eu não ia tirar os olhos dele um minuto. Não importasse a nuvem que fosse passar na frente, ia continuar olhando. Mas essa nuvem que passa à frente, ela tem um sentido litúrgico aí. Ela é o anúncio de que nós não podemos ficar parados. Porque a nuvem entra na frente e os apóstolos não continuavam mais, não conseguiam mais ver ele, encobriu Jesus. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, a gente já sabe, são anjos, né? A visão, Lucas sempre faz o uso dessa estrutura de homens vestidos de branco para fazer o anúncio da presença dos anjos, da presença de Deus. Homens da Galileia.
Por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Ou seja, ele nos convida a arregaçar as mangas e nos colocarmos a trabalho. Essa é a chave final desse texto. Né? E esse texto vai caminhar, como vocês já sabem, para Pentecostes, para Atos 2, o Pentecostes. E em Pentecostes, é o texto da semana que vem, mas vai dando uma adiantada, né? As línguas faladas em Pentecostes nada mais são do que os povos que a cristandade já havia alcançado por volta do ano 90, 95, que é quando São Lucas escreve Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Então, quando ele escreve aquele falar em línguas que todos entendiam na sua própria língua, é porque o próprio Evangelho já tinha se espalhado naquelas regiões que ele cita, e os fiéis já viviam o Evangelho naquelas áreas, que em parte as mesmas áreas que Jesus anuncia. Vocês vão sair de Jerusalém e ir para o mundo. Alcance o mundo todo. Pode ir, Neide, fica tranquila. Boa noite, tá? Tá, joia. Mais algum ponto que vocês querem colocar da primeira leitura? Não. Nenhuma dúvida, nada? Povo inteligente é outra história, tá vendo? Diga, seu José. Zacarias, só uma dúvida. A gente falava dessa vinda de Jesus que estava próximo. No tempo de Paulo, provavelmente até no tempo de Lucas, ainda havia essa expectativa de uma volta breve. Quando é que foi realmente mais ou menos separado isso, que essa vinda era temporal e dependia de Deus? Na realidade, seu José, o que acaba acontecendo? Isso não é algo que a gente tira da cartola. No dia 7 de março do ano 10 ou do ano 60, eu descobri que a parousia não vai acontecer. Né? Isso aí começou. Primeiro eles imaginavam que os apóstolos viriam Jesus voltar. Os apóstolos todos foram mortos, martirizados, a exceção, até onde se sabe, a exceção de João, até por volta do ano 64. Aí, no ano entre o ano 100 e o ano 110, já a segunda para a terceira geração dos cristãos, você começa a ter a morte da segunda geração. Tá? Então morre Lucas, Paulo morre por volta do ano 64 também, mas morre Lucas, morre João, morre Teodoro, vão morrendo os pais da igreja. Tá? E aí você fala assim, pô, peraí, Jesus ainda não voltou, então vamos mais uma geração. Aí você vai essa história até o ano 1000. No ano 1000 tem uma passagem no Apocalipse que fala assim, que o demônio ficou aprisionado por 1000 anos. Tá? Só que se ele ficou aprisionado por 1000 anos, provavelmente foi aqui na Terra, porque a Idade das Trevas foi de doer, viu? Até o século X foi de doer. Tá? Aí o que acontece? Você tem ali um ano, você tem o que a gente chama de secularidade. Tá? Então lá ele fala assim, que o demônio ficará preso por 1000 anos e depois será libertado para assumir o seu espaço e terá que ser, né, você vai ter que dominar a besta, tá? Aquela coisa tá toda. Ora, na realidade, o ano 1000 foi um grande marco. Tá? Então, no ano 1000, muita gente pensava que o mundo ia acabar, que não iria acontecer o ano 1001. Só que aconteceu. Lembra do ano 2000? Muitas seitas, muitas pessoas falam, não, a Terra vai acabar no ano 2000, do 2000 não vai passar. Né? Tá furado. Começa aqui, o nosso calendário tá furado. Jesus nasceu por volta do ano 7 a.C. Então, Jesus nasceu antes de Cristo nascer.
em relação ao calendário, tá? Não em relação à pessoa. Jesus nasce por volta do ano 7 a.C. Então, hoje, nós não estamos em 2024. Se nós considerarmos o ano do nascimento de Jesus, nós não vivemos em 2024. Vivemos por volta de 2031. Tá? Existe um erro causado aí pelo Evangelho de Lucas que faz que tem essa divergência e acaba comprometendo o nosso calendário, o calendário gregoriano, né, de São Gregório. Então, você passa, à medida que você vai percebendo que isso não é desse jeito, é que você vai construindo essas, vamos dizer assim, não tem outro termo, essas teorias. Tanto a teoria da secularização, né, que é a teoria do fim próximo, como a teoria do fim sem fim, que não existe um prazo para que acabe para que o mundo acabe. Tá? Então as duas teorias elas vão se construindo na medida que o tempo vai se passando. Tá? Não existe nenhuma outra justificativa. Consegui me expressar? Certo. É que eu pensei assim, que não foi através de um desses concílios da igreja que foi definido isso, que a volta é atemporal e não pertence... Que eu saiba, não. Não, né? Não, que eu saiba, não. Mas o consenso passou por ela. Passou principalmente pelos primeiros concílios. Até o concílio de Trento, que vai em 300 e pouco, você ainda tem muito essa dificuldade. Tá? Valeu. Mas, até onde eu saiba, a secularização nunca foi objeto de discussão conciliar. Não, e outra, eles tinham dezenas de heresias para discutir. Você tinha heresia dar com pau. Você tinha os pobres, que agora me fugiu o nome, que eles inclusive matavam em nome de Cristo. Matavam os ricos em nome de Cristo. Então, quer dizer, você tem um monte de problemas para resolver. Verdade. Então, o que não faltava era problemas. Se a gente tem problema hoje, naquela época tinha muito mais. Mais alguma coisa da primeira leitura? Minha parte é o quê? Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Efésios. Só para a gente refrescar, lembrando que as cartas de Paulo são cartas. Então, elas têm cabeçalho, destinatário. Isso aqui é o comecinho da carta. Então, aqui você tem uma exultação. Então, ele tem primeiro a parte que eles pularam no versículo 1 ao versículo 16. 16 ou 17? Meu, tem mais um erro aqui. Eles colocaram o versículo 7 no começo da coisa, é 17. Tá, 17. Mas é 17, não 7. Mas aqui, ó, o início do capítulo 1 é os destinatários. Depois ele começa com um texto que Paulo realmente está falando, orientando a população, orientando a comunidade. Então, lembrando sempre que Paulo é um orientador, Paulo é podemos dizer assim, um paizão. Ele tem uma preocupação enorme para com as suas comunidades. E ele quer ver essas comunidades vivendo cada vez melhor e cada vez mais o próprio evangelho. Então, nessa proposta paulina, ele vai pregar exatamente aquilo que ele, Paulo, enquanto judeu, enquanto doutor da lei, uma pessoa extremamente instruída no Pentateuco, ele tinha de conhecimentos e da forma que ele levava e pregava a proposta de Jesus. Pode falar, Meire. Me atrapalhei aqui, pode ficar sossegado, desculpa. Então, Jesus, Paulo,
ele prega o Jesus que ele conhecia, que ele percebeu, que ele absorveu. Lembrem, Paulo era um caçador de cristãos, se converte ao cristianismo. Então, entre a parousia e as pregações de Paulo, provavelmente ele não foi de uma para outra, como nos faz acreditar o Atos dos Apóstolos. Mas ele deve ter tido uma preparação para entender o projeto de Jesus e, a partir desse projeto, fazer a sua pregação, montar a sua pregação. Tá? Então, ninguém sai assim da noite para o dia e muda toda a... Oi? O telefone? Ninguém sai de uma situação para outra do nada. A Lourdes está mandando um abraço para todo mundo aí. Obrigada. Valeu. Né? Outro para você. Então, a gente tem toda essa questão, né? E Paulo vai apresentar um Cristo bondoso, um Cristo caridoso, um Cristo misericordioso para todas as suas comunidades. Mas para que isso aconteça, ele precisa, e ele vai mudando também, né? E ele deixa bem claro o quê? Abra o vosso coração. Né? Ele fala aqui, para nós precisamos ter a sabedoria. Por quê? Está falando com gregos. Os gregos, eles simplesmente se colocam numa postura de sábios. Né? E Paulo fala assim, olha, vocês são sábios. Então, deixe que eu coloque vocês coloco vocês na posição de seguidores. Tá? Lu, me dá uma mão aqui. Pus a mão aqui e ficou assim a reunião. Aqui em cima, como é que faz para voltar? Fechar a câmera aqui, peraí. Tem um monte de gente. Eu vou fechar essa câmera aqui. Para o senhor José resolver aqui. Vou voltar tudo, será? Aí. Valeu. É aqui embaixo, eu vou em cima. Resolveu aí, senhor José? Deu um probleminha aqui, já resolvi. Para nós aqui isso estava normal, estava vendo o senhor tudo aí. Agora deu certinho, peraí. Pensei que fosse o sinal, fui lá para cima para ver se não é não, já voltou. Então, Tá aí certo, o que acontece? Paulo coloca o quê? Que para nós vivermos essa fé em Cristo, nós devemos ser como santos. Né? Nós temos que viver a nossa fé no dia a dia. E aí você tem aqui um outro ponto importante. Cristo como cabeça da igreja. Porque a cabeça da igreja é Cristo. Quem é o corpo? Todas as comunidades. Todo o povo é o corpo de Deus. E como corpo de Deus, nós temos que obedecer à cabeça. O que a cabeça quer de nós? A bondade, a caridade, se colocar a trabalho, a serviço. O que nós não podemos é ser desligados daquela proposta de vida de Cristo, que é viver em bondade e caridade. Alguma coisa que vocês querem colocar aí, gente? Não, para mim, tranquilo, você já falou tudo, Zacarias. Mas a gente está sempre aberto a novidades, Mary. Porque às vezes vocês criam uma chavinha ali que a gente não percebe. Sim. Evangelho. Evangelho de São Marcos e não de São Mateus. Jesus encerra sua missão na Terra, né? Ele volta ao Pai. Devemos continuar a ação de Jesus, pois ele sempre estará conosco até o fim dos tempos.
Muito bom. Sim. Aqui vamos pensar um pouquinho, tá? A manifestação aqui do Evangelho, ela traz alguns pontos que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Ele coloca da questão do expulsarem demônios, do fazerem as coisas e tal. Ora, se nós olharmos com cuidado, nós olharmos com carinho, o que acontece? Ele está dando uma valorizada no cristianismo. Ele está dando uma aumentada, né, no poder do cristão. Tá? Sendo que, na realidade, o cristão, se você pegar numa serpente, se você não tiver o soro antiofídico, você pode morrer. Tá? Não vai nessa, não. É que nem aquela história. O bombeiro chega para te socorrer. Se você não aceitar o socorro, ele não vai te socorrer. Aí depois, quando você chegar lá no céu, vai falar assim, meu senhor não me socorreu. Eu falo, como não? Eu mandei bombeiro, eu mandei médico, eu mandei polícia, eu mandei... Você que não quis ser socorrido. É o mesmo princípio. Então aqui você tem uma certa epopeia, né? Um certo engrandecimento do cristão para valorizar a presença dos fiéis. Tá? Mas o resto é aquilo que a gente conversou, que a gente já veio da primeira leitura para o Evangelho, né? Lembrando sempre que Cristo está presente conosco e nós devemos ser os fiéis depositários da fé cristã. Então nós devemos ser os fiéis depositários da postura de Jesus. Né? Mais alguma coisa que vocês querem completar aí? Pode falar, Marquinhos. Pelo que eu estava lendo aqui também, né, que eu penso assim, que quando Jesus ele estava falando assim, recomendou aos apóstolos assim, se beberem algum veneno mortal ou pegarem em serpente, isso não lhe fará mal algum, né? Aí eu penso assim comigo assim, a igreja, por que eu falo assim que a igreja católica, ela é sobrenatural, porque ela sobreviveu a todos esses tempos, esses 2000 anos, também veio as heresias. Logo após assim, a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos já haviam né, alertado os seus fiéis para tudo isso que iria acontecer daqui para frente, né? Então, quer dizer, as heresias também vieram, infelizmente, né? Porque por parte da história da igreja, pelo que a gente conhece um pouco, né? Não foi dos pequenos, foi dos grandes, né? Daqueles teólogos, dos padres, daqueles que eram os entendidos, né? Mas muitos, então isso daí que se fala assim, eu penso assim, a meu ver assim, que esse veneno que a gente ainda enfrenta ainda hoje, ele só não faz o mal algum, por quê? Porque Jesus está sempre ali presente ali, porque Jesus está ali sempre alertando ali. Vai por esse caminho, né? Cuidado, né? E muitas coisas que precisamos ter, né? Então, a gente tem essa presença de Cristo, né? Ela deve ser permanente. Por isso que eu falo, na minha visão, embora a Assunção ela seja do Evangelho de Marcos, na minha visão, a mais coerente é Mateus, porque Cristo permanece conosco o tempo todo, né? Então, com a presença de Mateus, com a presença de Cristo no nosso meio, pela onipresença de Deus, né, Jesus fica conosco todo o tempo até o final dos tempos, que ninguém sabe quando vai ser. Isso não tenho sombra de dúvida. O único que sabe o fim dos tempos é o Pai. E ele resguarda esse segredo para ele. Mais alguma coisa, meu povo? Da minha parte, não. Ok. Então, diante assim, seguir Jesus, que ele está conosco, tem alguns espinhos, mas com a força de Jesus, tudo a gente, né, fica firme o pé na Santa Igreja,
por causa do amor que nós temos por Jesus e Ele está conosco. Então, por isso que a gente se firma na fé, porque se não for por isso, muitos, se não estiver firme na fé, acabam abandonando a igreja, seguindo outras teologias, outras igrejas, e sendo Jesus que nos dá essa força para continuar firmes, não? A primeira coisa, uma coisa que a Meire lembrou que é bem importante, a vivência na igreja, a vivência da pastoral, ela é um mar de rosas. Isso ninguém acho que tem dúvidas, né? O que tem de espinho pelo caminho, o que não falta na vivência da comunidade é espinho. Então é um mar de rosas. E um outro ponto muito importante, nós temos que saber separar, né, dentro da igreja o que é de Deus e o que é nossa vontade. Essa é uma das primeiras chaves que a gente tem que ligar. Então, saber, a Meire colocou muito bem isso, mas saber separar o que é de Deus do que é do homem. O que é do homem, a gente sabe que é nosso, é humano, nós é que construímos, nós é que fazemos. É o que eu já comentei com vocês. Dinheiro é do homem. A igreja não está nem aí com o dinheiro. Ela não deveria estar nem aí com o dinheiro. Ela precisa do dinheiro para se manter como qualquer outra, porque hoje nós vivemos uma sociedade que é mantida pelo recurso, né? Mas dinheiro é um recurso criado pelo homem. O próprio tempo, na forma que nós temos, é uma criação humana. Então nós precisamos começar a encarar a igreja enquanto instituição atemporal e a financeira. Agora, o que muitas vezes a gente encontra por aí, fora até dentro do muro da Igreja Católica, mas fora dos muros da Igreja Católica, são muitas vezes comunidades que, na realidade, são movidas exclusivamente pela arrecadação. Arrecado, logo existo. Não é pelo amor de Deus que elas existem, mas pelo valor que elas conseguem arrecadar mês a mês. Isso é triste para a gente pensar enquanto igreja. É algo muito terrível, porque a gente vai falar assim, poxa, quanto que a comunidade de Santa Maria Madalena arrecada ou quanto que ela gastou na obra da pintura? Ela gastou 4 mil reais. Da onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio dos recursos da igreja que são provenientes, blá, 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 blá. Tá, beleza. Só que a gente tem que pensar o quê? A comunidade de Santa Maria Madalena tem 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 funcionários, tá? Que precisam receber salário, que recebem fundo de garantia, que tem todos os direitos trabalhistas garantidos, né? Isso vai... Por quê? Dai a César o que é de César. Dai ao teu funcionário, ao teu servo, o verdadeiro direito de viver. Não, 4 não, tem pelo menos 5 funcionários. Tem o Evandro, o primo, a dona Vera, padre Anísio e padre Benedito. Tem pelo menos 5 funcionários. Né? Que lembrando, padre Anísio e padre Benedito têm salário. Né? E eles recebem o salário, tem carteira registrada, tudo bonitinho. A igreja não deixa de ser uma empresa. Né? Paga luz, paga água, só não paga imposto. Né? O César dispensou eles de pagar. O resto eles pagam. Tá? Mais alguma coisa, meu povo? Da minha parte, não. Então, feliz por ter a Meire aqui conosco, né? Pode ficar menos tímida, viu, Meire? Pode falar, perguntar, colocar, porque muitas vezes... Mostre o rosto, Meire. Tá bom, é o primeiro dia, né? Eu consegui, felizmente consegui entrar na sala. Então, viu, Meire? Às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho nada a acrescentar. Às vezes uma vírgula que passou batido, a gente tem uma baita de uma discussão em cima daquilo. Já aconteceu mais de uma vez. Às vezes o pessoal levantar um fiapinho ali e a gente dissertar um tapete inteiro em cima daquele fiapo. Né? Já tem o seu José aí, que qualquer coisa ele dirige os trabalhos.
Não tenho capacidade para isso, não, meu. Ah, tem sim. Ô. Tem sim. Então vamos fazer nossa oração final, gente. Já deu 10 horas, 10:02. Então, pedir ao Senhor que Ele ouça as nossas súplicas e que faça com que os nossos corações se voltem para Ele e que neste dia em que, né, nesse domingo em que nós vamos celebrar o Dia das Mães, nós também saibamos celebrar a memória de Maria Santíssima, que soube, mesmo na puberdade, na sua tenridade, falar para o Senhor: eu aceito, eu abraço o projeto e levo ele para frente. Assim, rezando uma Ave Maria, pedimos para que o Senhor nos proteja e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, cheia de o Senhor graça, é convosco. bendita sois vós entre vós as mulheres, entre bendito é o as fruto Bendito é o fruto do de Jesus. vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai pecadores, rogai por nós, pecadores, agora e na agora hora de nossa morte. nossa morte. Amém. 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 Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. do Espírito Amém. Santo. Amém. Bom descanso a todo mundo aí. E nos Obrigado, vemos uma boa A noite. todos, a todos Beijão uma boa para noite, todos aí. tudo de Com bom. Deus. Tchau, Amém. tchau, uma boa noite. Tchau. Com Deus. Tchau. Obrigado. Ai,